Noemi, mais os seus filhos e a sua esposa saíram daquela cidade chamada Terra do Pão para a terra de Moabe, para poder sobreviver. Mas quando saíram da terra de Belém, não foi uma questão de ordem de Deus. Eles olharam que a terra estava em uma situação difícil, a cidade estava passando uma crise, a fome veio. Então a família de Aimeleque, junto com a sua esposa Noemi, carregaram as crianças e saíram da terra por conta própria. Tomaram uma diretriz sem Deus falar que eles deviam ir. Mas como o ser humano é falho, o que acontece? Ele olha para a circunstância, para o problema. Então ele começa a tomar medidas por si mesmo. Começa a tomar decisões no casamento sem orientação de Deus, para os filhos, na igreja. Quantas pessoas, por impulso, por emoção ou por situação, acabam se esfriando na igreja, acabam distanciando da igreja por tomar decisões por si mesmo. Ah, não sei porque eu não consigo orar, eu estou fraco, eu estou desanimado. Por quê? Porque está tomando alguma decisão errada. Porque se você é uma pessoa que, vamos supor, você come arroz, come feijão, come alimentação, come verdura, se cuida fisicamente, faz caminhada, faz exercício, faz um monte de coisa, raramente você vai ter algumas situações, vai, mas não vai ter tanta situação lá na frente, é verdade ou não é? Porque chega a idade, se você estiver bem, você vai estar bem lá na frente. Então, normalmente, quem se alimenta espiritualmente, busca, ora, jejua, vem para a igreja, raramente vai lá na frente diante de uma situação, está fraco, desanimado, sem força, sem alegria de estar servindo ao Senhor. Mas quando a pessoa está bem regrada, alimentada, lógico que ela vai ter força. Então Noemi e o seu marido Aimeleque tomaram a decisão, pegaram a sua família, porque as pessoas muitas vezes não pensam o prejuízo que vai trazer no casamento, na família, para outras pessoas. Ela pensa no problema, na circunstância. É que nem o cara quando ele cai num adultério. Ele não pensa nos filhos, na esposa. Ele pensa no momento, no ato. Mas depois vem a devastação. O cara que vai roubar, assaltar, na hora ele está ali, no momento. Mas ele não pensa a dor que ele vai causar para o pai, para a mãe, para outras pessoas. Ele não pensa. Esse dia um cara assaltou uma pessoa na marginal. Aí depois ele começou, na mídia social, ele começou a falar para a filha que a filha dele ia ter orgulho dele ainda. Como é que vai ter orgulho dele se ele não consegue nem realmente fazer o que é certo? Então as pessoas tomam decisões que vão complicar as suas vidas. Não é muitas vezes agora, é lá na frente. Agora muitas vezes o pecado, algumas situações, algumas decisões, aparentemente aos olhos das pessoas vai dar certo. Não aconteceu nada, ninguém morreu, não aconteceu nada, então a pessoa aparentemente, as decisões parece que não vai acontecer nada, mas lá na frente é onde vai pegar. Então na hora que eles saíram da terra, que Deus não mandou eles saírem da terra e tomaram decisões por si mesmos, eles foram para Moabe. Aimeleque e a sua esposa e os filhos. Quando chegou lá, o que aconteceu? Ele morreu, morreram-se os filhos, e só ficou quem? Noemi.
sozinha. Mas por que eles morreram? Por que os filhos morreram? Se eles saíram com saúde e vão para uma terra longe, distante, e ali todo mundo fica doente, morre, e sobrevive só a mulher. Olha a decisão errada. Olha o sofrimento que causou por tomar direção, sem direção de Deus. Quando você sai da direção de Deus, você vai ter uma devastação na sua vida espiritual, na sua casa, no seu casamento, na sua família. Quando você casa com a pessoa errada, quando você toma decisões erradas, quando você toma um rumo errado, irmão, na hora não vem, mas o preço daquilo que planta é grande. Quem planta amor colhe amor. Quem planta tempestade vai colher tempestade. Quem planta boas palavras vai colher das boas palavras. Quem planta educação colhe educação. Quem planta respeito tem respeito. Quem planta honra é honrado. Quem planta amor vai colher o amor. Quem planta gentileza, colhe gentileza. E quando você está fora da direção de Deus, para você tanto faz. Você não olha o prejuízo que vai causar, a dor que vai causar. Olha a situação, sai todo mundo, sai com a família e acontece tudo isso. Aí o que ela faz? Ela volta para a terra de Belém, da onde eles não deveriam ter saído. Quando a pessoa sai sem direção de Deus, da igreja, sem Jesus, por vontade própria, irmão, o prejuízo é grande. As próprias famílias, falei, ele que é crente, que deveria estar sendo mais sábio, mais inteligente, ele que é crente, que vai na igreja, olha a vida que está vivendo, olha a direção que está tomando, olha o rumo que está tomando. Só que na hora isso não tem prejuízo, mas vai ter, porque quem planta colhe. E aí Noemi volta para a terra de Belém, terra do pão, e permanece ali junto com Ruth. E o que acontece? Ela começa a prosperar, a crescer. Quando Jesus vai para Belém, vai para se cumprir uma palavra. Ele poderia escolher qualquer lugar, mas escolheu o lugar para dizer para as pessoas: você tem que estar na posição que Deus colocou você. Você não pode sair da direção de Deus. Vocês têm que estar na direção de Deus. A profecia diz que ele teria que nascer em Belém. Então, tinha que ser conforme a vontade de Deus. Ei, deixa eu dizer para você, pare de fazer a sua vontade, começa a fazer mais a vontade de Deus. Coloca Deus como prioridade. O que está amarrado vai desamarrar, o que está travando vai destravar, o milagre vai acontecer, a cura vai acontecer, a providência vai acontecer, Deus vai entrar, vai fazer, vai operar, vai tratar, vai restaurar, vai renovar, vai avivar, vai libertar, vai curar se precisar, vai ressuscitar se precisar. Nós entendemos que quando Jesus nasce em Belém, ele passa a perseguição, mas alguém toca em Jesus? Quando existe uma promessa de Deus, irmão, a terra pode passar pelo abalo, mas aquele que é escolhido do Senhor, ungido do Senhor, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que possa derrubar aquele que é ungido de Deus. Quando você está na direção, vai vir a luta, vai vir um problema, mas quando você está na direção, Deus vai na frente, vai quebrando as cadeias, vai trazendo provisão, vai entrando com provisão, vai mudando o quadro, vai entrando com ação. Esse é o Deus que nós conhecemos. Então, a Bíblia diz que
Samuel vai até Belém, terra do pão, Beret Lemer. E ele desce e vai sacrificar o Senhor. Por quê? Porque Deus percebeu que Saul não queria mais nada com ele. A culpa não é de Deus, irmão. É as pessoas que tomam decisões erradas na vida. Você acha que não doeu no coração de Deus rejeitar Saul como rei? Lógico que doeu. Mas a escolha não era de Deus, é da pessoa. A pessoa toma uma decisão errada, faz as escolhas erradas da vida e vai culpar quem? O pastor? Bom, se alguém te maltrata dentro dessa igreja aqui, a culpa não é minha. Porque eu te maltrato. Eu te respeito, eu te recebo, eu tenho prazer. Se você falar assim, pastor, vai na minha casa almoçar agora, eu vou também. Pastor, vai tomar um café comigo, eu vou também. Se não for tomar café nem almoçar, para ir lá, só pastor, vai lá só orar, não tem problema. A gente só vai orar mesmo. Ainda que não sirva nenhuma bolacha de água e sal. Mas nem por isso muda a minha forma, o meu comportamento, o meu tratar com a vossa pessoa, a vossa senhoria. O respeito que eu tenho com a igreja, o carinho que eu tenho com a igreja, isso não muda. Independente de qualquer coisa, mas se você começa a tomar decisões erradas, a culpa não é minha. Se você age na ignorância, palavras pesadas no seu casamento, da sua família, decisões erradas, a culpa não é do pastor. Se você está traindo, se você está fazendo o que é errado, roubando, defraudando, fazendo tudo que é errado, a culpa não é do pastor, a culpa é sua. Você que está tomando a diretriz da sua vida. Quem manda na sua vida? Não, é você. Jesus só dá a direção. A vida é sua. A vida era de quem? De Saul. Deus só dirigiu a vida dele. Diz assim, faça o que eu te mando. O que ele achou? Ele achou que estava abafando, que ele estava acima de Deus, que ele não precisava de Deus, que ele achou que era o cara, o último, a bolacha do pacote. E é interessante que as pessoas leem a Bíblia e não aprendem isso. Porque muitas vezes você vai falando, pregando a palavra do Senhor, você vê pessoas cometendo vários tipos de erros que não era para cometer por estar bastante tempo, ou conhecer a palavra de Deus, ou saber quem é Deus. Já não pode mais tomar decisões erradas. Chega um ponto da idade da pessoa, irmão, que se a pessoa errar na vida... Eu tenho 40 e alguns tempinhos. Mas chega um momento da sua vida, quando você é jovem, tem 15 anos, você erra, você toma a direção errada, é novo. Mas quando chega um momento da sua maturidade na vida, você olha e fala, eu não posso errar mais. Porque não tem tempo para voltar, não tem tempo, tem coisa que você não conserta, irmão. Tem coisa que não conserta. Um erro seu pode custar a tua vida eterna. Uma diretriz sua pode custar a família toda sua ir para o inferno. A pessoa, parente seu, ir para o inferno por causa das suas decisões na vida. Seus filhos se desviarem. Nós estamos vendo um tempo onde o mundo é o maior atrativo hoje. Você falar que o mundo não está atraindo pessoas, irmão, o mundo é o atrativo. As pessoas não aprenderam com o Covid, morreu gente, e ninguém aprendeu. O pessoal parece que não tem temor a Deus. Sabe a única coisa que eles aprenderam? Eu estou vivendo agora, não sei se eu vou morrer amanhã. Só que esquece
que o viver agora pode custar a vida eterna. Porque sem morrer, sem Jesus, sem uma vida consagrada, sem uma vida separada, vai para o inferno. E muitas vezes tem igrejas, pessoas não estão pregando isso. Está pregando só a bondade de Deus. Deus é bom, mas Deus também é justiça. Deus julgará a sua igreja. Se a gente estiver fora do plumo, no grande dia tem um tribunal. E a gente esquece que vai haver um tribunal. E aí, Samuel desce, vai lá, porque Saul achou que não precisava mais de Deus, obedecer mais a Deus, fazer mais a vontade de Deus, mas fazer a sua própria vontade. E a palavra do Senhor diz que o Senhor disse: ô Samuel, vem cá, vamos conversar. Até quando terás pena de Saul? Dá para ver que Samuel aqui tentou negociar por várias formas. Senhor, tenha misericórdia de Saul. Senhor, ajuda ele. Senhor, dá um carro para ele. Senhor, tira ele do aluguel. Senhor, dá um emprego para ele. Mas nem assim resolve, irmão. Deus dá emprego, dá um carro, dá uma vida, dá saúde, dá o dinheiro, dá tudo, mas nem resolve o problema da pessoa com Deus. Deus deu o reinado, deu uma família para Saul, deu o trono, deu riqueza, deu vitória nas guerras, mas mesmo assim Samuel pensou: Senhor, dá mais uma chance. Irmão, pensa comigo, quantas pessoas estão tendo chance e estão desperdiçando. Tem pessoas que você pode orientar, conversar, falar do amor de Jesus, mas está desperdiçando tempo, está jogando fora. Você está falando, mas está desperdiçando. Deus está falando com você, está falando comigo, está falando conosco. Não desperdice, não despreze, porque vai ter um preço a pagar. Ele achou que não ia acontecer nada com ele. Eu sou ungido de Deus, eu sou brindado, eu tenho uma coroa na minha cabeça, eu sou muito de Deus. Deus me ama porque me deu um carro, uma casa, um emprego, um trabalho, deu um salário melhor, troquei até de casa, de carro, deu uma tudo. Mas, irmão, isso aí não é nada, cara. Isso não é nada. Se Deus disser uma palavrinha: não quero mais nada com você, eu já te dei tudo, mas agora eu não quero mais nada com você. Sabe o que o pior é? Pode ser que não aconteça isso comigo, com você, mas no grande dia do tribunal ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aí que é o pior. Que Deus, Ele é tão bom que Ele fica insistindo. Ele fica falando: não, olha, vai lá, fala, e não sei o que, estende a mão, manda o recado, fala do meu amor. Rapaz, nem o amor de Deus convence as pessoas. Nem o amor de Deus convence a pessoa a fazer o que é certo. Aí chega um momento que Deus fala assim: ô Samuel, vem cá, vamos conversar. Você sabe que eu não gosto de desprezar ninguém, eu não faço acepção de pessoas, mas não dá mais. Não dá mais. Mas, Senhor, mais uma chance. Não dá mais. Tem gente que vai abusar tanto, que vai chegar o dia que o Senhor vai dizer: não dá mais. Não é que Deus não quer, é que a pessoa não quer. Ela tem todas as oportunidades de alinhar, se consertar, conectar com Deus, ver uma vida para Deus, mas é terrível. Não é Deus, não é igreja.
É a pessoa. Porque a pessoa não quer mudança. Porque tem pessoas que não aceitam mudança. Ela não aceita ser confrontada. Ela não aceita a verdade. Ela não quer aceitar. Aí Samuel é chamado pelo próprio Deus. Presta atenção que Deus nem vai falar com Saul. Deus não vai falar com ele, vai falar com o profeta e diz assim: olha, até quando você terá dó dele, pena dele? Até quando você vai ficar tentando adular uma pessoa que não quer nada? Ô Samuel, vem cá. Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Isso custou a vida de Saul, irmão. Sabe por quê? Uma das coisas que acontece muito com pessoas, elas não estão ligadas em Deus, elas estão ligadas naquilo que elas fazem. Muitos estão ligados no seu dízimo. Porque eu dou dízimo na igreja. Naquilo que ela faz. Elas não estão ligadas em Deus. É só você ver, ela fica desempregada. Já é um motivo dela não... Quer ver como ela é tão ligada nas coisas, não é ligada em Deus? É só ela receber, ganhar, ter condições melhor, que Deus já se tornou segundo plano para ela. Muitas pessoas dentro da igreja estão ligadas naquilo que fazem, não ligado em Deus, porque Ele é o Senhor, respeitado como o senhorio dEle, como quem Ele é. O salmista diz: quando entrares na casa do Senhor, toma cuidado com os seus pés, porque nós entramos no lugar, no santuário de Deus, porque Deus se faz presente. Porque Deus se faz presente. Deus não pode ser tratado como qualquer coisa, como um Zezinho. E aí, carinha, que mora logo ali. Deus não pode ser tratado, Ele tem que ser reverenciado, tem que ter temor. Tem que ter respeito à casa de Deus, respeito ao Senhor. Deus, ele procurou dar o livre acesso para o homem quando se rasgou o véu, mas não para o homem também vacalhar. Quer fazer o que quer. Rasgou o véu, mas tem que ter temor, tem que ter respeito, tem que honrar, tem que ter compromisso, tem que ter fidelidade, tem que ter fibra, tem que ter consciência, tem que saber que existe o céu e o inferno, o mesmo que leva para o céu, o mesmo que pode mandar para o inferno. A gente tem que aumentar o nosso temor, porque quando a gente perde o temor, a gente perde visão. A gente não enxerga mais, a gente passa... Muitas vezes tem pessoas, não que eu quero um título, eu não preciso de título. Não preciso de título. Pastor não precisa de título. Ele não tem cargo, ele tem um encargo. Eu posso estar lá no estacionamento, sexta-feira eu estava lá, fico olhando o carro, não preciso de cargo. Posso estar lá na recepção. Posso estar na escolinha. Posso estar lavando o banheiro, mas ainda eu sou o pastor da igreja. Tem que ter temor, tem que ter respeito, né? Ô carinha aí, ô carinha não. Tem gente que chega a falar: ô irmão, vem fazer uma oração aqui por mim. Eu nem ligo, porque se essa pessoa fala comigo dessa forma, é que ela não tem temor a Deus, não respeita. Não respeita, porque quando Deus manda Samuel lá, a primeira coisa que o pessoal treme todinho: ô Samuel, você veio aqui em paz ou veio trazer a espada de Deus?
Irmão, eu te respeito para você me respeitar. Eu te honro para você me honrar. Isso é bíblico. Se você me honra, você está honrando a Deus. Se você honra a congregação que você congrega, você honra a Deus, honra o seu pastor, honra os irmãos, honra as pessoas. Existe princípio de honras. Porque as crianças hoje vão para a escola, não respeita mais, não honra mais os professores como antigamente. Por que vacalhou? Porque o Estado afrouxou, o município afrouxou, os pais afrouxaram. Professor é reverenciado, professor é respeitado. O Estado perdeu o controle, aí hoje nós vivemos num Estado que está... O cara quer tirar a vida de todo mundo, acha que é o dono do bairro. Se você vai falar para o cara baixar o som, o cara já quer meter um revólver em você. Já quer puxar uma faca para você. Por quê? Porque quando se perde a ordem, a lei, a coisa começa a ficar desse jeito. E aí você percebe que quando o povo começa a perder a direção de Deus, aí já começa a igreja a virar uma bagunça. Mas a culpa é de Deus, do pastor? Não, as pessoas que não querem mais obedecer à voz de Deus. Nós estamos vivendo um grande caos no mundo. E onde a igreja está se posicionando? Igreja não está se posicionando. O crente faz o que quer, faz a bagunça e não sei o que, pipipi, papapá. Aonde o Espírito vai agir? Não vai a carne agir. Então Samuel chegou lá e pum. Eu vim aqui para sacrificar o Senhor. Vim adorar a Deus. E aí o que ele pede? Vocês vão se consagrar. Por quê? Porque não se oferece a Deus coisa de qualquer jeito, de qualquer forma. Não se dá a Deus um louvor, uma adoração de qualquer maneira, de qualquer forma. Tem que se preparar. Nós vamos sacrificar a Deus, mas vocês vão consagrar. E diz a palavra do Senhor aqui, olha, presta atenção nisso, ó. Verso 5. Respondeu ele: é de paz? Vim sacrificar o Senhor. Consagrai-vos ou purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele, o profeta, consagrou a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. Olha, se separem, se purifiquem e nós vamos para o sacrifício. A Bíblia diz que depois do sacrifício, ele vai para a casa de Jessé. E ali Deus manda ungir. E aí chega o primeiro filho. Deus fala assim: eu não escolhi esse para ser rei. Eu não escolhi esse. Então vamos lá na lista. A palavra do Senhor diz, verso 6: e entrando eles, Samuel viu Eliabe, o primeiro filho. Eliabe quer dizer Deus é pai, o nome, Eliabe. E pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Nossa, Samuel já bateu o olho. Porque muitas vezes você bate o olho em pessoas, você pensa que é de Deus, irmão. Deixa para lá. E o Senhor, porém, disse: não atentes para a aparência, nem para a altura, porque provavelmente, como Deus conhece o coração, viu o tamanho de Eliabe lá. Samuel falou: puxa, esse cara deve ser o cara, o tamanho dele. Irmão, não é o seu dinheiro que manda, é Jesus que manda. Não é a sua altura, o seu status, o seu poderio nessa terra. Você pensa que o seu dízimo comanda a Deus? Manda em Deus? Puxa vida, nem atentes para a aparência. Não atente para a aparência. Não só isso,
para a altura dele. Se é uma pessoa robusta, fala muito bem, é um cara forte, deve ser esse aí. Deus falou, isso aí não, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Tem muita gente, queridos, na igreja que ninguém dá nada, mas tem um coração, meu Deus do céu. Então chamou Jessé Abinadab, que quer dizer pai generoso. Olha o nome dos filhos de Jessé, hein? Uma família consagrada mesmo. Abinadab, e fez passar diante de Samuel. Também o Senhor não escolheu esse. E quando se fala lá no primeiro, deixa eu ressaltar aqui, não que Deus rejeitou ele como pessoa, rejeitou ele como rei, para ele não ser rei. Porque Abinadab e Eliabe, eles foram para a guerra, lutar as guerras com Saul, tá bom? Mas não queria como rei, porque como rei ele não daria certo. Que tem pessoas querendo ser rei. Não, eu sou rei, mas não é para ser rei. Tem gente que não é para ser rei. Tem gente que é assim, ela acha que não, vou ser obreiro na igreja. Pois será que ela quer ser obreiro mesmo? Aí você unge a pessoa obreiro, mas, meu Deus, só dá dor de cabeça. Mas não diz que irá ser obreiro? Em vez de ajudar, atrapalha. Tem gente que se separa até, mas aí a gente vai pelo conhecimento, pela sabedoria da pessoa. E quando você vai ver a pessoa, meu Deus do céu, em vez de ajudar, atrapalha a igreja. Aí é mais fácil ela ficar como membro mesmo. Então, percebemos aqui que Deus falou assim, olha, não é, ele pode servir para outras áreas, e para guerra, para batalha, mas para rei ele não serve, porque provavelmente ele não teria paciência. As pessoas perguntam por que eu sou pastor, porque irmão, eu sou um poço de paciência. Deixa para lá. Tem gente que vai, não, irmão, fica em paz. Porque, irmão, para você ser de Deus, você tem que ter paciência. Se você não tiver paciência, está faltando alguma coisa em você. Está faltando, porque tem que ser paciente. Irmão, lidar com o público, com pessoas, na escola tem que ter paciência. As professoras, levanta a mão as professoras aqui. Vocês são muito corajosas. Pega um bando de criança e fala na escola e cheio dos problemas também. Tem que ter uma paciência que dá vontade de pegar umas crianças, torcer na orelha, não dá não? Fala a verdade. Porque tem crente aqui na igreja que está à vontade de dar uma... Vai aprender quando? Só que a gente até releva na escola, né? Está no jardim de infância, está na imaturidade. E aqueles que estão na igreja, que já são maduros? Rapaz, voltou para o jardim de infância. Alguém voltou aqui para o jardim de infância? Dá um glória a Deus. Irmão, a gente já saiu dessa fase, irmão. Nós saímos da fase do jardim de infância da igreja. As crianças estão lá. A gente já ou passou por lá ou já acabou essa fase da igreja. Nossa, agora é maturidade. A gente tem que fazer as escolhas certas na vida. Não dá para ficar puxando a orelha. Deus falou, não vou ficar mais puxando a orelha de Saul. Não dá mais, Samuel. Você também não dá mais. Tá difícil, cara. Não, esse Eliabe aí, Abinadab também não vai ser rei, não vai dar certo. Então,
Diz a palavra do Senhor, verso 8, e chamou Abinadab e fez passar diante de Samuel e disse, nem este escolheu o Senhor. Então fez passar Samar, e também esse não é o escolhido de Deus. Aí passou o quarto filho, que não está aqui. O quarto filho é Natanael, Radai, Ozen, e o sétimo Davi, que aí chamou. Acabaram-se os filhos? Não acabou, tem mais um menor, porque Jessé ele teve 9 filhos, 7 e 2 mulheres. Acho que uma das filhas, acho que era Abigail e Zeruia. 2 mulheres, mas passaram-se 7 filhos. E quando chegou no 7º, o Senhor falou assim, olha, é esse rapaz aí, esse mesmo. Esse carinha aí, olha, presta atenção. Olha aqui o texto, a partir do verso 11. Assim perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé, ainda falta o menor. A responsabilidade, eu abro aspas aqui, de cuidar do rebanho, das coisas, seria o mais velho, mas o menor, como não poderia ir para a guerra, então ele cuidava das coisas que pareciam ser mais fáceis, que era o rebanho. Ainda falta o menor, fecho aspas. Esse está apacentando as ovelhas. E disse Samuel, manda chamá-lo, não assentaremos à mesa. Então eles estavam de pé, não assentaremos à mesa, até que ele chegue aqui. Se ele estava a 1 hora de distância, ele teria que esperar 1 hora. Rapaz, meu filho está numa fase de concurso público, eu passei mais de 8 horas em pé, sem poder sentar. E ele lá dentro, eu intercedendo lá de fora, orando por ele lá dentro, mais de 8 horas de pé. E ele lá dentro fazendo a prova, e eu de pé esperando. E tem gente que não consegue ficar um pouco esperando. Espera Deus trabalhar, espera aí, já que a pouco a gente vai terminar o culto, você vai para sua casa. Espera, sabe esperar, aguenta aí, irmão, espera um pouquinho. Deus vai entrar com providência, vai fazer um milagre. Vai colocar de pé quem precisa colocar de pé. Vai restaurar o seu lar, seu casamento, a sua família. Tenha um pouco de paciência. Deus sabe o que está fazendo. Ele está no controle. Não é Abinadab, porque não era o momento dele, não era a hora dele. Ia chegar o momento deles também. Mas agora era o momento de Davi. E Davi se aproximando, quando chegou, veja só o verso 12. Então, mandou buscá-lo e fez entrar. E ele era o quê? Ruivo. Olha as características e o detalhe, né? Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unge, este é o mesmo. Puxa, parece eu. De belos olhos, de boa aparência. Nossa, sou eu mesmo. É você. É você. Você não entendeu o que é você? De belos olhos do Senhor, de boa aparência. O Senhor olhou para você. Sabe quantas pessoas existem nesse mundo, irmão? Deus olhou para você. Ruivo, loiro, cabelo preto, pequeno, baixo. Mas Deus olhou para você. Pensa comigo no dia do juízo final. As pessoas perdendo a vida, a eternidade, você receber a eternidade. Pessoas vão para o inferno sofrer eternamente, e você, privilegiado, escolhido, ungido, separado,
Deus bateu o olho em você e diz: é esse aí, é essa aí, é esse aí mesmo. E falou para o diabo: eu pago preço por ele, eu pago preço por ela. Ninguém toca na menina dos meus olhos, é meu ungido. Você pode estar passando privações ou luta, mas Deus bateu o olho em você e diz: é você. É você. Só que nessa de Deus bater o olho, você tem que entender o propósito de Deus na sua vida, né? Deus unge você, escolhe você, bate o olho em você, separa você, e você está aí panguando. Perca a oportunidade não, irmão. Puxa, Jesus é bom. Escolheu. Olha, quando eu falo de Jesus para as pessoas, eu falo com orgulho, de boca cheia. Puxa, o Senhor me escolheu, rapaz. Que maravilha. Sou um privilegiado. Ainda falo para as pessoas: seja um privilegiado também, entrega a sua vida para Jesus. Ele já bateu o olho em você, só você que não entendeu isso. Fala para a sua família, fala para o seu. Jesus já bateu o olho em você, falou: é, você é dele, não adianta correr, não adianta escapar. Você pertence ao Senhor. A sua família pertence ao Senhor. Deus tem um propósito. Deus entrou naquela família, naquela casa, porque Deus tinha um propósito. Nem todos da sua casa vão ser reis, mas serão pessoas de Deus. Você tem que colocar isso no seu coração. Não é porque eles não foram rei que eles não eram de Deus. E na verdade não precisa ser rei para ser de Deus. Você não precisa de título, você só precisa ser de Deus. É que nem eu falo para o meu filho Miguel. Eu falo para o meu filho Miguel, ele tem 21 anos, é novo ainda. Eu falo: Miguel, não quero que você seja pastor, não quero que você seja obreiro, não quero que você seja levita, eu quero que você seja homem de Deus. Só de Deus, eu quero que você seja de Deus. Sendo de Deus, tá bom. Samuel, esse aí, ó. É o pastor Reniel, belos olhos, de boa aparência. É por isso que a Elisete olhou para mim e falou: nossa, tem que casar com esse homem. Tem que casar com ele. Foi lá no berço, isso começou lá no berço. O troca de olhares. Sabia que eu dividi berço com a minha esposa aqui? É. A gente já dividiu berço. A casa. Era considerado como primos. Crescemos juntos praticamente. Aí no berço, ela bateu o olho assim, olhou para mim e falou: nossa, que belos olhos. Senhor, consagra ele para mim. Aí a palavra do Senhor diz, irmão, já vou finalizar aqui. Já os obreiros já podem subir aqui no altar, os levitas. Você que está em casa, nos acompanhando, pessoas, essa mensagem. Deus falou assim: é isso aí. Os olhos dele são meigos, simples. Ele tem boa aparência e uma pessoa gentil. Unge ele. Então Samuel foi lá e derramou o azeite. Eu quero trazer algumas coisas aqui para me finalizar. Esta família foi escolhida por Deus. A sua família é escolhida por Deus. Tanto que é escolhida por Deus que esse homem teve 9 filhos. E preste atenção, porque todos eles foram no início separados aqui para o sacrifício. Então quer dizer, eles não serviriam para a função de rei, mas eram pessoas importantes, percebeu? Porque eles também foram para o sacrifício. Eles não eram escolhidos para ser rei. Deus entrou com um propósito para aquela família e separou alguém que pudesse ajudar. Deus separou você para que você possa ajudar a sua família.
Talvez você seja a pessoa mais forte da sua casa. Pode ter pessoas servindo a Deus, mas você é a pessoa mais consciente ou mais forte na fé. Então você foi escolhido para isso. Ah, mas vem tudo sobre mim. Você é escolhido para isso. Por isso que vem todas os abacaxi para você descascar. Né, Fabi? Pá! Mas por que eu tenho que descascar o abacaxi dos outros? Porque você é a pessoa mais forte que Deus escolheu. Mas por ser o menor, ainda tem que ser o mais forte, né? Ele é o menor. Samuel viu que ele era o menor, não era o mais forte fisicamente, mas era o mais forte na fé. Era o mais resistente. Porque muitas vezes Deus coloca você numa posição no trabalho ou diante de pessoas, porque você pode suportar, você pode aguentar. Tem gente que não aguenta. Tem gente que não aguenta, não suporta. Opa. Tem gente que não suporta. Por isso que ela não é escolhida para certas posições. Mas tem gente que está escolhida para certo tipo de posição. Pode dar paulada, pode chicotear, pode o couro comer para o lado dela. Mas ela está lá, firme e forte. A pessoa, o diabo fala assim, não, agora ela vai parar de ir para a igreja, quer ver? Mas não consegue parar essa pessoa de ir para a igreja, porque mesmo na dor ela continua buscando, mesmo na luta ela continua buscando, mesmo na dificuldade ela continua buscando, mesmo na tempestade ela continua buscando. Sabe quantas pessoas estão no Rio Grande do Sul clamando a Deus para que possa ser resgatado, salvo? Nós somos privilegiados. Tem gente numa situação e você está bem. Deus está cuidando de nós, cuidando da gente. Deus tinha um propósito naquela família. Davi cresceu, a sua mocidade, sua juventude, foi tudo em Belém. Jesus nasceu na terra do pão. O que eu quero dizer para você, para me finalizar, não saia da posição onde Deus te colocou. Não adianta você trocar de igreja, não adianta você trocar de pai, não adianta você trocar de mãe, não adianta você trocar de escola. Sempre vai haver uma situação ou outra. Você só tem que saber lidar com eles, com as situações. Você pode trocar de emprego, você pode fazer o que você quiser, se você não souber lidar. Agora, você pode trocar de emprego para se qualificar melhor. Não porque alguém está te perseguindo, porque você está passando uma prova, que você está passando uma luta no trabalho. Pelo contrário, você está passando o que você está passando, sabe lidar com esse momento. A Bíblia diz que Davi disse a Saul, olha, sabe, eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, aí veio o urso, veio o leão, eu parti para cima deles. É você saber lidar, porque vai vir os leões, e vai vir os ursos da vida. E como você vai lidar? São os problemas conjugais, sentimentais, familiares, muitas vezes crise financeira, crise da meia-idade, e crise existe, né? É uma dor aqui, outra ali, outra aqui, outra aqui, outra lá. Aí você tem que saber lidar, dar qualidade, melhorar, fazer exercício, caminhada, sei lá, você vai ter que saber lidar. Ah, financeiro, tão apertado, então come ovo, faz que nem eu, quando eu estou apertado, como ovo. Não vou morrer por causa disso. Porque tem hora que você tem que controlar finanças. Tem hora que você tem que dizer, opa, não vou gastar. Por que eu vou gastar? Não tem precisão de eu gastar agora. Vou segurar um pouco, eu preciso desse sapato. Ah, agora não, eu já tenho 4 sapatos. Para que eu quero mais um sapato? Não, está chegando aí no final do ano, você já comprou um ano passado. Porque quando tem casamento, tem mulher que fala assim, comprou um vestido para o casamento. Aí você fala, vai num outro. Não, mas vou me ver com esse vestido de novo. Mas é o casamento de outra pessoa. Tem nada a ver com a outra. É necessário, é só um exemplo. É necessário você tomar essa decisão. Agora é necessário você agir brutamente, é necessário você agir asperamente, é necessário. Então,
Muitas vezes a gente tem que dobrar o joelho, orar e falar com Deus, falar: Senhor, o Senhor na direção deu tudo certo, o Senhor na direção, a coisa vai para frente. Deus na direção, a coisa vai para frente. Não era Davi que assumiu o reinado, era Deus que assumiu o lugar, no lugar de Davi, o reinado. É por isso que o reinado de Davi foi para frente. Ele foi um dos maiores reis. O reino dele teve confronto de 1055 da era antes de Cristo. Teve vários tipos de confrontos e lutas. Um dos reis que passou mais guerra foi Davi. Mas veja, ele permaneceu. Você tem que permanecer no meio da guerra. Amém? Se coloque de pé no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Quem entendeu isso? Deus olhou para você. Deus olhou para você. Sabe que Deus diz, ô Alessandro, assim, ó, João 14, não se turbe o vosso coração. Às vezes o que o inimigo quer? Que a gente entre em desespero. E o desespero te leva a tomar decisões erradas. A tribulação ela vem, mas não entra em desespero. Confie em Deus, ainda Deus não perdeu o controle não, irmão. A gente precisa dobrar o joelho e orar mais. É possível você dar a mão para esta pessoa que está ao seu lado? É possível? Feche o corredor aí, dê a mão para esta pessoa, eu quero orar. Não vou dizer que é uma corrente de fé, mas é um propósito de fé. Orar pela nossa família, consagrar a nossa família, apresentar a nossa família nesta manhã. Apresentar aqueles que são pais, mães, sogros, sogra. Muitas vezes sogro e sogra também é como se fosse um pai. E está passando lá o seu sogro, a sua sogra, ou dificuldade, você mora no quintal, uma tribulação, é o filho, é a filha, é a cunhada, é a cunhada, é uma guerra no quintal, é um quebra-pau, é um falando do outro. Vamos orar, irmão. Morar, é irmão brigando por herança, que nem morreu o pai e a mãe, já está brigando pelo dinheiro, pelo espaço. Aqui é meu, ali é meu, aquilo é meu, não eu vou. Ih, meu Deus do céu, nós temos que orar, consagrar nossa família. É por isso que nós vamos para a igreja, para apresentar a nossa família diante do Senhor, dizer: Senhor, separa minha família. Minha família vem comigo aqui na igreja para sacrificar. Eu sou representante da minha família, da minha casa. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, aquele que está perto, longe, que está em casa, que está aqui presente, nós consagramos a nossa família ao Senhor, apresentamos a nossa família ao Senhor, para que o Senhor os purifique, o Senhor os limpe, transforme os seus corações, esposa, filhos, filhas, pessoas que estão no vício, na rebeldia. Meu Deus, apresentamos famílias neste lugar. A nossa família, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e a casa desta pessoa servirá ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, a família, muitas vezes, meu Deus, é como a família de Jessé, nem todo mundo vai ser rei, mas são família consagrada, porque quem está reinando é esta pessoa, bela de olhos, de boa aparência, foi escolhido para estar aqui nesta manhã, intercedendo pelos seus familiares, pelo pai, pela mãe, pelo sogro, pela sogra, pelos parentes, meu Deus, até parente, nós vamos consagrar e levar para o teu reino eterno, que não venha se perder nenhum, que nenhum venha se perder no meio do caminho, nem filho, nem filha. Tira a rebeldia, meu Deus, todo principado, toda potestade, toda ação diabólica, maligna, toda ação do diabo contra as famílias, meu Deus, em nome de Jesus, seja repreendido, seja amarrado agora, em nome de Jesus, caia por terra. Todo vício que atrapalha, que vem, meu Deus, para destruir, vem, meu Deus, para trazer discórdia, divisão, meu Deus, palavras, em nome de Jesus, dá paciência para esse pai, para essa mãe, meu Deus, que esta pessoa seja o instrumento como Davi para vencer guerras, lutas,